Paz do Senhor, amigos, irmãos, obreiros. É uma honra estar aqui, né, diante desse quarto, desse ambiente, onde eu transformei em um ambiente onde eu construí a minha cabana, a tenda da revelação, que Deus pediu para que Moisés fizesse no Antigo Testamento. Estamos aqui, Deus tem falado profundamente conosco em questão ao trabalho ministerial, ao serviço no ministério. Aquele que deseja o episcopado. O episcopado, ele são para pessoas preparadas para fazer o trabalho com excelência. Nós temos duas características bastante distintas no Novo Testamento, em que Cristo, quando vai formar a sua comissão, né, a comissão dos trabalhadores para a sua seara, quando ele forma os seus discípulos, seus apóstolos, né, quando ele sai para realizar a sua missão, ao completar 30 anos de idade, ele sai para completar a sua missão e dar continuidade naquilo que ele foi vocacionado para fazer na eternidade. E ele sai então do Rio Jordão, ele vai para o deserto ser tentado pelo diabo, e depois ele vai realizando o seu trabalho, o serviço pelo qual ele foi predestinado a fazer por Deus o Pai, né, na eternidade. E quando ele sai formando seus discípulos, seus apóstolos, para então deixar o seu legado, deixar a doutrina após a sua morte, apesar de que ele jamais morreria. Ele ressuscitaria e, glória a Deus, ele está vivo no meio de nós até hoje e sempre viverá pelo século dos séculos. Amém. Glória a Deus por isso. Então, o trabalho do serviço, aquilo que nós almejamos alcançar, o serviço episcopal, o trabalho sacerdotal, trabalho levítico, né, o serviço dentro do ministério. Nós começamos o ministério e a nossa chamada, a nossa vocação, né, quando nós somos separados, quando nós somos ungidos para determinar alguma função dentro da igreja, dentro desse trabalho ministerial, logicamente nós somos chamados, pelo contrário de que muitas pessoas acham, né? Porque muitos acham que a unção e o chamado para o ministério é um chamado para ser servido. É totalmente ao contrário, né? Quando nós somos chamados para o ministério, quando nós somos vocacionados para o ministério e quando desce a unção sobre nós, nós passamos a ser servidos para servir. Com Cristo foi assim, né? Nós ficamos em uma disputa territorial e também uma disputa sobre o povo, entre qual de nós será o maior. E isso é um grande erro dos obreiros, dos grandes homens de Deus, líderes, que disputam para ver qual é o maior e qual é o menor, dentro de teorias, filosofias, dentro de coisas que eles fazem, né, para até a cura, libertação e etc. e tal, que nós vemos na televisão, aquela disputa entre milagres, ou a igreja A faz, a igreja B deixa de fazer, e esquecemos que o maior milagre de todos não é a cura física de uma pessoa, mas é a cura espiritual. Quando ela recebe a Jesus como seu Senhor e Salvador, ela recebe o maior milagre da sua vida, que é a vida eterna mediante o sangue de Jesus Cristo e o sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Então, nós falando do serviço e lendo a Bíblia Sagrada, né, nós temos aí no livro de Lucas, capítulo de número 22, nós temos registrado que Cristo ele vai participar, ou ele vai realizar a última Santa Ceia, né, antes da sua morte e antes do seu trabalho na morte, né? Então ele vai realizar a última ceia, ele vai realizar junto com os seus discípulos, seus apóstolos, que agora passaria, né, a servir as pessoas. Eles estavam durante o dia e a noite sendo servidos por Cristo,
O Cristo multiplicava os pães. Cristo, ele transformava a água, né? Cristo, ele supria as necessidades dos discípulos quando ele estava no meio dos discípulos. Então, Cristo agora vai começar a delegar ordens a eles, para que eles aprendam o serviço, o trabalho, para que eles aprendam a servir, né? Cristo deixou registrado diante de vários textos bíblicos que o maior não é aquele que é servido, mas é aquele que serve. Então, o grande trabalho hoje na igreja, né, ao contrário do que muitos de nós pensamos, eu me incluo isso às vezes, pensamos assim, que nós devemos ser servidos, devemos galgar coisas grandes, ser servidos por pessoas, e é ao contrário, nós precisamos servir as pessoas ao invés de esperar as pessoas nos servir. Então, isso é um ato bastante importante que a igreja brasileira, nós precisamos mudar esse contexto, né? Nós temos que ter em mente que nós precisamos servir. Então, no capítulo de número 22, versículo de número 8, a Bíblia diz: e mandou a Pedro e a João, dizendo: ide, preparai a Páscoa, para que a comamos, né? E eles perguntaram: onde queres que a preparamos? Então, agora eles iam preparar algo para Cristo, né? Era uma responsabilidade muito grande para eles. Eles iam preparar, eles nem tinham em mente isso, mas eles iam preparar a última ceia de Jesus Cristo na terra, antes da sua morte. Isso é uma coisa bastante interessante. Nós temos no texto, no livro de Lucas, né, capítulo de número 17, Lucas capítulo de número 17, nós temos o ato do serviço, né, na parábola do servo vigilante. Presta atenção como que é colocado aqui para nós. No versículo de número 37 diz da seguinte maneira: bem-aventurados aqueles servos os quais, quando o Senhor vier e achar vigiando, em verdade que se cingirá e os fará assentar à mesa, e chegará os servirá. Falando do serviço aqui, está falando de que o próprio Senhor servirá, que é totalmente ao contrário do que fala no texto de Lucas, capítulo de número 17, versículo de número 6. Nós vamos voltar lá depois em Lucas, capítulo de número 12. Mas no capítulo de Lucas de número 17, diz da seguinte maneira, no versículo de número 7, vamos a partir do versículo 7, que diz da seguinte maneira: qual de vós terá um servo a lavrar ou a apacentar o gado, a quem, voltando ele do campo, diga: chega-te e assenta-te à mesa, e não lhe diga antes que ele se assente à mesa: prepare-me a ceia, e cinge-te e serve-me até que tenha comido e bebido. Depois você come e você bebe. Então, quando nós lemos esse texto, bate um pouco de nervosismo no nosso coração pela seguinte maneira, que o servo, ele não estava parado, ele não estava deitado numa cama, ele não estava descansando no período do seu descanso. A Bíblia fala que ele vem do campo, ele vem depois de um dia de trabalho, depois de um dia de labuta, depois que ele andou atrás do gado, depois que ele plantou, depois que ele veio de um dia trabalhoso, de um dia cansativo, ele chega na casa do seu Senhor, e ele chegando na casa do seu Senhor, antes que ele coma, porque veja, aquele servo ele chega com uma fome tremenda. Então, antes que ele coma ou que ele beba, que ele faça a sua refeição, ele ainda precisa preparar uma mesa para o seu Senhor. E ver o seu Senhor comer, e depois que o seu Senhor come e se alimenta, ele pode se assentar à mesa e ele pode se alimentar, ele pode fazer a sua refeição. Então veja como que é profunda essa palavra, porque nós temos que ter a mente desse servo, nós temos que ter a mente dele, porque esse servo ele não vai reclamar, ele não vai murmurar, ele não vai questionar o pedido do seu Senhor, pelo contrário, ele vai fazer a comida, ele vai fazer a melhor comida, ele vai fazer o melhor PF, o melhor prato feito, e ele vai colocar na mesa com alegria,
E com alegria ele vai ver o seu Senhor se alimentar, com alegria ele vai ver o seu Senhor se banquetear, para depois ele vir e cear e comer. Então isso é uma coisa extraordinária que nós vemos nos dias de hoje, o nosso trabalho com Cristo. Nós trabalhamos o dia, depois de um dia cansativo de trabalho, para nós que somos, que trabalhamos na obra de Deus, né? Depois de um dia cansativo, tantos demônios, tantas coisas que você tem que fazer, tantas visitas que você tem que fazer, e depois você tem que chegar na sua igreja, você tem que preparar a mesa para ele comer, para ele beber, e depois de tudo isso você vai comer e você vai beber. Mas o mais importante de tudo isso, que lá em Lucas capítulo de número 12, ele vai honrar aqueles que serviram. Ele vai honrar aqueles que trabalharam por amor, aqueles que fizeram a mesa, aqueles que fizeram a ceia para ele comer. Aqueles que ficaram olhando ele comer, se alimentar, para depois eles comerem. Deus vai honrar esse ato. Então, no capítulo de número 12 de Lucas, no versículo de número 37, está os versículos que eu disse antes do serviço. Que no capítulo 12 de Lucas, no versículo 37, diz: bem-aventurados aqueles servos aos quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e fará sentar à mesa. Ou seja, aqueles que estar vigiando. Então, quando o seu Senhor chegar, que é o contrário, quando ele chegar e encontrar você vigiando, você trabalhando, você fazendo a obra, ele vai se cingir. Ele vai mandar você assentar à mesa e ele vai preparar um banquete para você. Estamos falando das bodas do Cordeiro. Então, bem-aventurado aqueles servos pelo qual ele encontrar trabalhando, servindo. Se você pegar no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 45, o próprio Jesus, antes de ser servido, ele serviu. Ele foi servo. Ele passou pela terra servindo, lavando pés de discípulos, morrendo numa cruz por causa dos nossos pecados, servindo a humanidade para depois ser servido por ela. E o mais importante que nós temos no capítulo de número 22 de Lucas, quando nós falamos aí da última ceia, nós temos os discípulos na ceia, né? No versículo de número 9 diz assim: e eles lhe perguntaram, onde quer que a preparemos? No versículo 10 ele lhes disse: eis que quando entrardes na cidade encontrarei um homem levando um cântaro de água, segue-o até a casa em que ele entrar. Então, na Santa Ceia, na própria Santa Ceia, quando eles se assentaram para ceiar, quando eles estavam se alimentando, quando Cristo ele faz um voto de Nazireu, que ele não comeria e ele não beberia mais do fruto da vide até que o reino de Deus chegasse até nós. Então, o maior naquele momento não estava presente ali. O maior não era aquele que estava no meio dele se banqueteando, ceiando, né, ali junto com Cristo. Mas o maior nem estava presente ali, porque o maior foi aquele que preparou a ceia para eles comerem. Este homem que não tem nome, que a Bíblia não dá nome para eles, mas ele tinha um cântaro na cabeça com água, foi o maior naquele ato. Ele nem apareceu. Então, obreiros, deixa eu dizer algo para nós, como obreiros de Cristo. Muitas vezes, o maior nem sempre é aquele que aparece. O maior é aquele que prepara a ceia e depois da ceia preparada, ele ainda ergue as suas mãos e faz uma oração para que Deus possa abençoar aqueles que vão comer dentro da ceia. Que Deus abençoe vocês, que o Espírito Santo de Deus possa usar vocês grandemente no seu ministério, na sua nova caminhada de fé. Obreiros, pastores, seja aqueles que fazem a ceia e não aparecem na ceia. Seja aqueles que fazem o altar, mas o sacrifício deixa para o sacerdote. Quando eu falei de Pedro, Pedro era um obreiro que talvez ele não era preparado. E ele sabia muito bem disso. Pedro ele era leigo, ele era um pescador. E ele não se incomodou com Paulo, muitas vezes, de Paulo ter escrito várias cartas. É como se Deus estivesse dizendo para Pedro: Pedro, olha, você não tem muita vocação, eu vou deixar você fazer 2 cartas. Mas deixa com Paulo. Paulo tem mais preparo para fazer o resto das cartas que eu quero que
seja a palavra inspirada para que chegue nas nossas mãos hoje e nos inspire também a pregar esse Jesus Cristo, o servo que hoje tem que ser servido. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aí, se Deus abençoar.